Como faço para ser membro da Igreja Batista do Parque São Basílio? Eu sou batizada por aspersão, caso venha me tornar membro, terei que me batizar novamente. Na Assembleia Geral da Convenção Batista de 1986, em Brasília, nos assuntos eventuais, essa questão foi votada. Tá? Tem muita gente que não sabe disso. Esse assunto veio parar nos assuntos eventuais, porque já havia igrejas batistas, me parece de São Paulo e do Nordeste, que estavam recebendo irmãos batizados por aspersão, por aclamação. Irmãos batizados como metodistas, como presbiterianos, enfim, essas denominações aspersionistas, não como crianças, não o caso dos metodistas, e nem tanto, mas os presbiterianos que batizam crianças, e luteranos, né, que batizam bebês. Aí não, isso aí não teve como ser, obviamente nem pode ter exceção. Mas ficou dito o seguinte, o que foi decidido o seguinte: conquanto não seja uma prática dos batistas, qualquer igreja que quiser receber um membro de uma igreja batizado por outra forma, que não é imersão, ela tem direito como igreja local. É aquilo que eu falei lá em relação à primeira pergunta. É a igreja local que tem o poder de decidir, inclusive, sobre isso. Não é? Então ficou aberto isso. Eu diria que a única coisa que eu não aceitaria nessa declaração é conforme não seja uma prática batista. E a pergunta que se faz aí, quais batistas? Quando você lida com a Aliança Batista Mundial, você sabe que mais de 50% das denominações batistas que fazem parte da aliança recebem irmãos que são batizados por aspersão ou ablução, né, em outras igrejas, desde que tenham sido batizados adultos e confirmem a sua profissão de fé. Então a igreja nossa, ela tem liberdade para tomar essa decisão. Há muito tempo, eu creio que nós fomos a primeira igreja aqui dessa região a receber por aclamação irmãos que eram batizados por imersão em igrejas históricas, não em denominações que não são históricas ou denominações que sequer podem ser consideradas puramente evangélicas, quando muito como igrejas de fronteiras. Essas denominações não, nós sempre batizamos de novo, né? Porque isso tem conceitos até que são avessos ao nosso em relação ao batismo. Passou-se um tempo e nós chegamos a ter aqui um grupo de irmãos com mais de 15 anos, 16 anos praticamente, frequentando a nossa igreja, sendo chamados de membros fraternos, pertencentes até, enfim, dizimando, contribuindo, mas que tinham dificuldades de aceitarem a correção do batismo deles, da forma de batismo. Nunca chamei de rebatismo, né? Eu nunca tive essa ideia de que eles não foram batizados. Tem pastor batista que pensa assim, eu respeito, né? Porque isso faz parte do nosso ethos, respeitar o que crê diferente, mas eu nunca aceitei isso, né? De que se você não foi batizado por imersão, ou se você não foi batizado, porque nós cremos que tivemos gente até que pensava assim, né? Se alguém não é batizado por um pastor da Convenção Batista Brasileira, não está batizado. Eu nunca endossei, mesmo como pastor novinho, eu nunca endossei esse tipo de prática. Eu acho que isso aí foge, né? Na verdade, aquilo que somos, inclusive como batistas, exatamente porque somos batistas. Então sempre vimos outros batismos, ainda que de forma incorreta, diante de Deus, um batismo que foi aceito, porque Deus vê os nossos corações, né? Ai de nós, irmãos, se Deus fosse exigir a nossa prática 100% em tudo. Nós achamos que praticamos, às vezes, todas as doutrinas 100%, mas a pergunta que se responde é: será? Será que fazemos isso? Então, passado esse tempo, por exemplo, com esse grupo de irmãos, a igreja, eu fiz um estudo com a igreja, mostrei posições da Aliança Batista Mundial, mostrei posições, inclusive, às vezes, de trabalhos missionários nossos, da denominação feito em outros países, onde, às vezes, irmãos que vêm de denominações aspersionistas foram e são recebidos na nossa denominação sem precisar um novo batismo. Fiz esse estudo quanto à igreja, dei um prazo para que a igreja pudesse pensar e pedi que, se a igreja viesse a autorizar esses irmãos serem recebidos, que não poderia ter menos de 85% de aprovação. Quer dizer, nós só faríamos isso se houvesse isso. Bem, dos que votaram, 100% foram a favor. Nós recebemos esses irmãos. Eles reconhecem, todos eles reconhecem que a forma bíblica e original era a imersão, mas o que eles alegavam é o seguinte: esse batismo que eu recebi foi o batismo da minha conversão. Ele faz parte da história da minha conversão.
Quando eu fui lá na igreja ser batizado e me jogaram a água na cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estava ali porque eu havia me convertido e estava recebendo então o simbolismo da regeneração do Espírito Santo, né, que desce sobre nós. Mas nós aceitamos, entendemos que a forma que melhor representa a morte, claro, morte, sepultamento, ressurreição, tem que ser a imersão. À luz disso, a igreja os aceitou. Como você não pode fazer, não pode não, né? A igreja tem soberania para isso. Mas que não é muito correto você fazer isso restritamente para um grupo e não fazer mais, porque a igreja deixou em aberto é o seguinte, pode acontecer de novo, com outras pessoas. Nós vamos ter que conversar. No caso do irmão, da irmã, não sei, né? Porque os nomes não são declinados, a gente precisa conversar. A gente precisa ver como é e por que o irmão foi batizado, de que maneira, se esse batismo que você recebeu mediante a sua convicção de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto, para ver então o que podemos fazer. Eu tive aqui um irmão presbiteriano, que já está com ex-presbiteriano, né? E digo ex-presbiteriano não como questão de desprezo, eu não tenho isso também com as outras denominações. Deus usa todo o seu povo com a sua identidade que tem. Mas ele veio já nessa época que a igreja tinha decidido isso, mas ele chegou para mim e disse, não, mas eu gostaria de ser batizado por imersão, sem problema nenhum. Aí nós batizamos, né? sem dificuldade nenhuma. Os outros não, preferiram continuar nesse seu posicionamento. Porque, irmãos, às vezes nós acabamos, por certas posições que a gente toma, nos tornando contraditórios, né? A não ser que algum pastor que esteja me ouvindo não faça isso. Porque se você convida alguém para pregar na sua igreja, que seja metodista, que seja um presbiteriano, ou de uma denominação que pratica o batismo por aspersão, e você depois, se ele quiser ser membro da sua igreja, você tem que batizar de novo, quer dizer, o batismo dele não foi feito, ele não era batizado, porque a argumentação nossa é o seguinte, não há rebatismo. Os anabatistas recebiam uma designação pejorativa. Eles eram chamados de anabatistas porque eram acusados de batizarem de novo. Mas eles explicavam que não estavam batizando de novo, porque o batismo infantil não valia. O batismo infantil não tem validade. Mas eu quero que me provem que anabatistas batizavam de novo os que vinham para o anabatismo já adultos. É que naquele tempo praticamente não existia mais batismo de adulto. Todos eram batizados crianças, porque as igrejas não eram estatais e isso era obrigado. Mas eu tenho minhas dúvidas, eu não sei se de repente deve haver algum documento mostrando que se alguém que nunca tivesse sido batizado lá na Europa, adulto, quisesse vir para o anabatismo, teria que ser batizado de novo, porque não foi batizado criança. Com batismo de criança não tem discussão, está tudo certo. Então, querida, ou querido, não sei, né? Nós teríamos que conversar tete a tete, teríamos que trocar ideias e ver qual é a sua posição para que isso seja levado também à igreja, porque, volto a dizer, ela já deixou aberta a porta, né? Mas de qualquer maneira teria que passar pelo plenário.